Determine a ordenada do ponto P de abscissa x igual a 6, de forma que P seja colinear aos pontos 3, 2 e 5, 8. Bom, primeira coisa, então, vou colocar esses pontos aí, 3, 2 e 5, 8, aqui no plano cartesiano. Então, o máximo aqui é 5. Ah, não, é 6, né? Que vai ser o ponto de abscissa, o ponto P. X igual a 6, e depois tem outro, aqui é 3. E aí o 5 estaria aqui, assim. Tá. E aqui o y, botar o 8 aqui. Aí o 4 seria aqui. Falta o 2. Eu estaria aqui. Tá, vamos lá. Ponto de coordenadas 3, 2. O ponto de coordenadas 5, 8. E, então, existe uma reta que passa por esses pontos, certo? E eu quero saber, então, qual vai ser... Deixa eu fazer a reta primeiro. Deixa eu botar de outra cor. Pronto. Tá aí. E aí... Precisa esticar um pouco mais a reta. Pronto. Então tá aí a reta que passa por esses dois pontos. E eu quero saber a ordenada do ponto P de abscissa x igual a 6, tal que esse tal P seja colinear a esses dois pontos, ou seja, esteja sobre essa mesma reta aqui. Então, aqui o ponto de abscissa 6. Eu quero saber, então, qual vai ser a ordenada dele. Quero saber quanto vai valer isso aqui. Certo? E aí? Bom, a estratégia que eu vou usar aqui é a mesma que eu usei na questão... Outra questão que falava de ponto colinear, não lembro o número. Então, a estratégia de formar aqueles triângulos retângulos. Tá? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, que eu sei as medidas, né? Sei os catetos. Né? É retângulo que é igual a esse ângulo aqui. Né? Então, aqui eu sei que tem cateto 2, a distância entre 3 e 5. E aqui é a distância entre 2 e 8. Então, eu sei que aqui tem... Esse cateto aqui tem medida 6. Certo? Tá, então, em vez de interrogação aqui, eu vou chamar de... Vou chamar de y mesmo, vai. Tá, quero descobrir, então, quanto vale esse valorzinho aqui. Então, agora eu vou ter que botar esse ponto aqui na jogada para algum triângulo também, né? Então, eu vou pegar... Poderia pegar esse grandão aqui. Eu vou pegar esse menorzinho. Tanto faz. Tá? Então, eu sei que aqui é um triângulo retângulo. Esse cateto aqui, eu sei quanto vale. A distância entre 5 e 6. Então, aqui vale 1. E esse outro cateto aqui, eu não sei o valor numérico dele, mas a gente tem como elaborar uma expressão para ele usando essa personagem, que é o que eu quero saber. Tá? Então, essa distância aqui, o valor desse cateto aqui vai ser igual a essa distância aqui, do 8 até o y. Então, vale y menos 8. Muito bem. O que esses dois triângulos têm de interessante? Bom, são triângulos retângulos, beleza, mas o que mais que eles têm? Por esses três pontos serem colineares, que é isso que eu quero que esse ponto P satisfaça, eu sei que esse cateto aqui na horizontal e esse outro cateto aqui na horizontal são retas paralelas. Tá? Então, eu tenho aqui aquele esquema de retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Aqui é paralelo a isso aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui, tá? Ficou muito clarinho. Então, consequentemente, esse ângulo aqui, por exemplo, vai ter a mesma medida desse ângulo aqui. Certo? Pronto, isso é suficiente. Tá? Então, dois triângulos que têm os mesmos ângulos internos, tá? Porque assim, sendo esses dois aqui os mesmos desses, o terceiro aqui também vai ser idêntico, né? Não tem como ser diferente. Então, esses dois triângulos têm os mesmos ângulos internos, ou seja, são triângulos semelhantes. E o que significa isso? Quanto aos lados, que é o que me interessa aqui, né? Vou usar, preciso saber disso aqui, né? A respeito desse lado desse triângulo. Quando eu tenho triângulos semelhantes, os lados correspondentes estão numa mesma razão. Então, ou melhor dizendo, os pares de lados correspondentes são proporcionais. Tá?
Então vamos lá, vamos identificar quem são os lados correspondentes aqui. Vou pegar esse primeiro aqui, que é o que eu quero, y menos 8. A razão de y menos 8 para o lado correspondente a ele no outro triângulo, que é esse outro cateto aqui na vertical, que vale 6. Então essa razão y menos 8 sobre 6 é idêntica à razão entre o outro par de lados correspondentes. E aí eu tenho que obedecer a ordem que eu fiz aqui, né? Então, do pequenininho para o grandão. Então aqui, quer dizer, não necessariamente isso seria pequenininho, né? Poderia... Ah, não. Aqui não é menor. Tudo bem. Então, esse outro cateto aqui é correspondente a esse aqui. Então, 1 para 2. Então, beleza. Ganhei uma equaçãozinha para resolver, onde eu vou descobrir quanto vale esse y. Tá? Então, vai ficar... multiplicando aqui, vai ficar 2 vezes y menos 8 igual 6 vezes 1, que é 6. Dividindo tudo por 2 aí, vai ficar y menos 8 igual a 3. Y igual a 3 mais 8, que dá 11. Tá? Então, pronto. Se esse ponto aqui, além da abscissa 6, tiver ordenada y igual a 11, então, necessariamente, esse ponto aqui vai ser colinear aos outros dois primeiros. Certo? Vamos dar uma generalizada nesse raciocínio. Tá? Então, em vez de fazer um ponto P de abscissa x igual a 6 particular, um ponto genérico. Tá? Então, deixa eu repetir lá o desenho que eu tinha feito. Agora, eu quero saber, para um ponto genérico aqui, um ponto P genérico sobre essa reta, tá? Vou chamar aqui o ponto P, qual tem que ser a relação entre essa abscissa genérica, que eu vou chamar de x, esse ponto P poderia estar mais para cima, mais para baixo, tanto faz, contanto que ele seja colinear aos outros dois anteriores. Então, qual tem que ser a relação entre essa abscissa e essa ordenada aqui? Tá? O raciocínio que eu vou usar é o mesmo. Tá? Então, separar aqueles triângulos retângulos aqui, vou pegar os mesmo esquema. Então, aqui vale 2. Aqui vai mudar, né? Porque aqui, não sei se aqui vale 6 mais, pode ser qualquer coisa. Tá? Então, vai ser uma coisa que depende desse x. Ou seja, como eu falei, esse ponto P eu poderia movimentar ele aqui sobre essa reta, né? Para que ele continue sendo colinear. Então, esse x pode ser maior, se eu subir, pode ser menor, poderia estar entre o 3 e o 5, poderia ser menor do que 3, enfim. Então, eu vou considerar esse caso aqui, que ele é maior do que o 5. Poderia fazer análogo para os outros dois casos que eu comentei, né? Entre o 3 e o 5 e menor do que o 3. Então, esse cateto aqui vai ser essa distância aqui entre 5 e x, que vai ser então x menos 5. Esse cateto na vertical, mesma coisa do anterior, a distância entre 2 e 8, que é 6. E esse outro cateto na vertical, a mesma coisa do anterior, vai ser a distância entre y e 8, que dá y menos 8. Tá? Os dois triângulos, né, têm os mesmos três ângulos internos, portanto, são semelhantes, portanto, tem a proporcionalidade entre os lados correspondentes. Então, eu vou pegar de novo. Esse cara aqui está para esse, y menos 8 está para 6, assim como a razão entre x menos 5 sobre o outro cateto correspondente, 2. Tá? Então, vai ficar, multiplicando tudo aí, vai ficar duas vezes y menos 8 igual 6 vezes x menos 5. Certo? Então, tirando esses parênteses aí, 2y menos 16 igual 6x menos 30. Então, daria para dividir todo mundo por 2. Né? Poderia ter feito isso antes, nem olha. Então, dividindo tudo por 2, vai ficar y menos 8 igual 3x menos 15. Então, y igual 3x menos 15 mais 8. Y igual 3x, que vai dar menos 7. Tá? Então, o que a gente ganhou aí? Para qualquer que seja o x aqui que eu colocar, tá? Esse y vai ter que obedecer, vai ter que estar em função desse x, segundo essa relação aqui. 3x menos 8, né? 3x menos 7. 3x menos 7. Então, sabendo esse cara, eu consigo descobrir quanto vai valer esse por essa relação aqui. Tá? Que é uma relação
é uma relação como a lei de formação de uma função afim. Tá? Então, de novo, o vínculo entre o gráfico ser uma reta e a expressão de uma função afim. Tudo bem? Bom, a gente tinha provado em uma questão anterior aí, deixa eu ver qual o número, na questão 7. Coloquei lá, prove que o gráfico de qualquer função afim é uma reta. Tá? Agora a gente vai provar o contrário, coisa que a gente já ensaiou aqui, porque aqui eu ainda estou particularizando para esses dois pontos aqui, né? 3, 2 e 5, 8. Agora, será que esse comportamento só se restringe a esses dois pontos? Ou quaisquer que sejam os dois pontos, se eu passar uma reta por eles, então a relação entre as coordenadas dos pontos que estão sobre essa reta vai ser sempre uma função afim? É isso que a gente vai provar. Tá? Agora, então é o contrário. Lá na 7, a gente tinha provado que o gráfico de qualquer função afim é uma reta. Agora eu vou mostrar o contrário, que toda reta tem como lei de formação uma função afim. Certo? Então aqui, vamos começar a fazer o esquema. Eixo X, eixo Y. E aí, então, tem uma reta, que não pode ser vertical e não pode ser horizontal. Então, qualquer coisa assim. Pronto. E eu quero mostrar que essa reta é descrita por uma equação da forma tralalá, tralalá. O que quer dizer isso? Tá? Então, de novo, eu já comentei sobre isso naquela outra parte lá de gráficos, que é o seguinte. A equação de uma reta, ou equação de uma curva qualquer, tá? De uma linha qualquer, pode ser linha reta ou linha curva, é o seguinte, todo ponto que pertence a essa reta, deixa eu botar de outra cor aqui, todo ponto que pertence a essa reta vai ter uma certa relação entre a sua abscissa e a sua ordenada. Tá? Que foi o que a gente fez lá naquela questão anterior. Então, se eu souber o valor de x, eu consigo calcular o valor de y segundo uma expressão tal. Tá? Então, eu quero mostrar que a relação, em qualquer que seja a reta, a relação entre a abscissa e a ordenada de qualquer ponto que esteja sobre essa reta vai ser sempre uma relação da forma y igual tralalá vezes x mais tralalá. Certo? Aqui, claro, eu não vou determinar quem é esse primeiro tralalá e esse segundo tralalá, esses coeficientes A e B, porque eu não sei quais são os pontos que definem essa reta. Essa reta pode estar em qualquer lugar, em qualquer inclinação, só não pode ser horizontal ou vertical. Tá? E aí eu vou usar como estratégia para conseguir essa relação a mesma coisa da questão anterior. Então eu vou pegar dois pontos, só que aqui vão ser dois pontos genéricos sobre essa reta, não são dois pontos pré-estipulados, como eu coloquei lá na questão anterior. Então já vou colocar aqui. Pegar um ponto aqui, sei lá, outro ponto aqui. Tá? Poderia estar em qualquer lugar, poderia estar mais para cá, enfim, não importa. A única coisa que eu tenho que garantir é que esses pontos aqui eles não gerariam uma reta nem vertical nem horizontal, né? que é a restrição do enunciado. Tá? Então, esse ponto aqui, vou colocar a coordenada, sei lá, Azão, Bzão. E esse outro ponto aqui de coordenada é Czão, Dzão. Tá? Então, cuidado para não confundir o Azão, Bzão com esse Azinho e Bzinho com esses coeficientes aqui. Tá? Coloquei em maiúsculo para diferenciar. Então, a única coisa que eu tenho que garantir é que esse A é diferente do C, tá? E aí, com isso, eu garanto que esses dois pontos não estão numa mesma linha vertical. Né? E a mesma coisa aqui, que esse Bzão e esse Dzão também são diferentes. Né? Se eles forem iguais, na verdade, essa reta estaria na horizontal. Então, é só isso que eu preciso. Pronto. Agora o resto vai ser igual ao que a gente fez na questão anterior. Tá? Então, eu vou destacar aqui os triângulos. Deixa eu pegar esse aqui. E vou pegar o grandão aqui. Tá? Então, esse triângulo menorzinho aqui, esse cateto, vale a distância entre A e C. No caso aqui, como C é maior, então vai ficar C menos A. Esse outro cateto aqui é a distância entre D e B. Então, como D é maior, vai ficar D menos B. E agora eu vou comparar com esse outro triangulão aqui. Ó. Vou até botar de outra cor. Vou botar de azul aqui. Esse outro triangulão aqui. Tá. Que, pela mesma razão, é semelhante
ao pequeno, né? Ambos têm esse ângulo de 90 graus. E aqui é até mais fácil de ver, porque esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos, né? É comum ao pequenininho, o verdinho que eu desenhei inicialmente, e esse azul que eu acabei de desenhar. Tá? Então, se ele tem os dois, se ele tem um par de ângulos de mesma medida, o terceiro também vai ter a mesma medida, né? Esse ângulo aqui também teria a mesma medida que esse aqui. Tá? Vou até tirar porque não vou precisar. Portanto, os mesmos ângulos internos. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, existe a proporcionalidade entre os pares de lados correspondentes. Tá? Então, já determinei aqui os catetos do verde, agora vou determinar os catetos do triângulo azul. Tá? No triângulo azul, esse cateto aqui é a distância entre x e a, x azão, né? E esse cateto na vertical é a distância entre bzão e y. Então, como aqui o y está maior, então vai ficar y menos bzão. Então, pronto. Vamos fazer a proporcionalidade aí. Esse lado sobre... Eu vou fazer ligeiramente diferente do que eu tinha feito antes. Vou fazer esse lado está para esse. Só porque vai facilitar as contas aqui, tá? Mas quem tiver alguma dúvida nisso, pode ver na playlist de proporcionalidade, que eu comento disso, essa equivalência entre as formas de escrever a proporcionalidade. E vocês também podem ver aqui algebricamente, não é difícil não. Então, esse lado está para esse, assim como esse verdinho aqui, na vertical, está para esse verdinho na horizontal. Tá? Então, o azul na vertical está para o azul na horizontal, assim como o verde na vertical está para o verde na horizontal. Vai ficar dzão menos bzão sobre czão menos azão. Certo? Pronto. Agora, pau nas contas, tá? A única coisa que de fato eu estou tratando como variável aqui, e essa é uma questão sutil, porque assim, eu não sei quanto vale A, eu não sei quanto vale C, eu não sei quanto vale B, eu não sei quanto vale D, eu não sei quanto vale X, eu não sei quanto vale Y. Então você pode achar que é tudo incógnito, tá? Ou que é tudo variável, tá? Aqui é a questão sutil da coisa. Esses pontos cinza aqui, o de coordenadas azão, bzão e o de coordenadas czão, dzão, são pontos que eu fixei. Tá? Não sei onde eles estão, tá? Então por isso que eu estou usando letras aí, mas essas letras não são incógnitas, não são valores a serem descobertos. São valores que eu estipulei, tá? Que eu postei, que são representantes ali que eu estipulei para esses pontos que fixam a reta. Tá? Esse outro camarada aqui, esse ponto vermelho, é que é variável. Tá? Eu quero mostrar aqui. Fixados esses dois pontos, eu vou ter a reta, essa reta cinza. E aí, em qualquer ponto dessa reta cinza, aí esse ponto vermelho aqui poderia navegar sobre essa reta cinza. Por onde quer que esteja esse ponto vermelho, eu quero descobrir qual vai ser a relação entre esse valor aqui e esse valor aqui, certo? Então, eu estou interessado nesse... então, esse x e esse y aqui que são as variáveis do negócio, tá? Esse x, vou até destacar aqui, e esse y. Ou seja, as letras maiúsculas que eu estou usando aqui, azão, bzão, czão, dzão, são constantes, tá? Que eu não sei quanto vale, mas elas não variam. Tá? Estão ali fixadas, são que fixam aquela reta cinza. Beleza. Então, fazendo as contas aqui, eu vou ficar com isso aqui vezes isso aqui, igual esse aqui vezes esse aqui. Então, vai ficar C menos A vezes Y menos B. Agora é pau nas contas. Tá? Igual D menos B vezes X menos A. Então, distributivo aqui, primeiro vezes primeiro, C vezes Y, C vezes menos B, menos A vezes Y, menos A vezes menos B, ao jogo de sinal, igual D vezes X, D vezes menos A, menos B vezes X, menos B vezes menos A, ao jogo de sinal. Pronto, agora vamos organizar essa bagunça aí. Então, lembrando, eu quero provar que a relação entre esse x e y vai ser sempre uma coisa da forma y é igual tralalá vezes x mais tralalá. Tá? Claro que aqui eu não vou ter, que nem na questão anterior, esse primeiro tralalá e esse segundo tralalá, números fixos. Tá? Tipo, 3 e menos 7, sei lá quanto deu o outro lá. Tá? Porque eu não tenho aquelas coordenadas iniciais daqueles dois pontos que fixam a reta.
Tá? Então, o que vai aparecer aqui, né, vai ser alguma coisa que dependa das coordenadas, aquele Azão, Bzão, Czão, Dzão. E aqui também, certo? Então, vamos organizar esse monstrengo aqui para ficar nesse formato, certo? Então, aqui eu vou tentar isolar o y. Então, vai ficar cy menos ary igual. Então, esse aqui e esse aqui, tá? Vou deixar no outro membro. Então, vai ficar... Aqui eu vou organizar também esse x já. Então, vai ficar dx menos bx. Tá? Aí o resto eu vou jogar tudo para cá. Então, mais AB menos AD, tá? Esse aqui e esses outros dois aqui. Então, mais BC e menos AB. Aqui já dá para simplificar. Já poderia ter explicado aqui, né? A mais AB com mais AB aqui, mas enfim. Cancelar agora aqui, esses vão se anular. Aqui eu posso colocar o y em evidência. Então vai ficar y que multiplica c menos a igual. Aqui, opa, escrevi errado aqui. É dx menos bx, não menos by. Pronto. Aqui eu vou colocar o x em evidência também. X que multiplica dzão menos bzão. E pronto, vou inverter esses dois aqui de lugar, só para ficar o mais aqui. Mais bc menos ad. Tá. E agora, para isolar o y, eu vou dividir tudo por c menos a. Então vai ficar y igual isso aqui dividido por c menos a, mais isso aqui dividido por c menos a. Então vai ficar... Deixa eu inverter a ordem desses casos aqui. Vai ficar d menos b vezes x. Mais, vou repetir aqui, bc menos ab. Só que agora tudo dividido por esse c menos a. Então, esse termo aqui dividido por c menos a. Vou botar nos parênteses só para ficar bonitinho, tá? Nem precisava aqui dos parênteses. E esse outro termo aqui também dividido por c menos a. Pronto. Como eu falei, isso aqui só depende daqueles azão, bzão, czão, dzão. Então, é uma constante. Tá? Aqui também, só depende do azão, bzão, czão e dzão. Então, isso aqui é outra constante. Então, resolvido. Conseguimos mostrar que, qualquer que seja a reta que eu tenha no plano cartesiano, a relação entre as coordenadas de um ponto sobre ela, a relação entre x e y, vai ser sempre da forma y igual tralalá vezes x mais tralalá. A gente costuma denotar esses coeficientes aqui como azinho e bzinho. Essas letras poderiam ser qualquer coisa, m, n, não importa. Tem livro que usa diferente. Mas, só para respeitar o enunciado aqui, mostrar que existe, então, sempre a relação entre esses coeficientes, essa equação com esses coeficientes assim, certo?